estão bem? Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. A paz e a alegria do Espírito Santo possa confortar, preparar a terra para aquilo que Deus quer falar nessa tarde, na minha e na sua vida. Amém? O tema da mensagem de hoje é um tema muito popular, um tema muito corriqueiro nos dias de hoje. Principalmente os coaches usam isso com muita facilidade. O tema da mensagem é imersão. Diga para o seu irmão, imersão. Pergunta para ele aí, aonde você está imergido? Aonde você está imergido? Eu tenho falado muito forte essa palavra no meu coração e eu não vou aqui no caminho do coach. Fica tranquilo, fica tranquilo. Essa é uma palavra-chave só para a gente iniciar aqui a nossa mensagem de hoje. Imersão é um substantivo feminino, um ato e efeito de imergir. Emergência, submersão, momento de um desaparecimento na astronomia, né? Um desaparecimento de um astro, quando um engole o outro. Isso aqui fala espiritualmente, quando uma coisa envolve a outra de tal maneira que a outra desaparece. Isso aí fala, Deus já está falando com você. Onde você está imergido, isso te engole, isso te faz você virar aquilo. Existe uma palavra aqui que a gente usa bem, que é enxerido. Aí eu pergunto, aonde você está enxerido? Você está enxerido aí, irmão? Enxerido pode falar do lugar errado. Você está enxerido, você está intrometido. Você entrou num lugar que não era para estar. Então, você está enxerido ou imergido? Qual o caminho você está andando nesse seu caminho de imersão? Vamos dizer que você está caminhando para um caminho, só que onde você está imergido tem a ver com o seu destino. O Alê, eu gosto de ouvir o Alê falando com as crianças. Ele é um ótimo professor de educação física. Eu tive o privilégio de participar do aniversário do filhinho dele, que ele fez ali na Max Pfeffer, assim que fala. E ele falou com as crianças aí, ele fala um jeito com jovens, e ele falou sobre escolhas. E ele usou uma analogia, cadê os meninos que estavam lá? Ele pegou uma medalha de ouro e uma medalha de prata. E ele perguntou assim, quem quer a medalha de ouro? Quem quer ser o segundo lugar? Alguém aqui quer ser segundo lugar? Ele fez essa pergunta. Quem quer ser segundo lugar, levanta a mão. Aqui, teve um cara que levantou a mão lá. A gente quer ser o primeiro. A gente quer a coroa melhor. A gente quer a medalha de ouro. Isso fala de escolha. Fala onde você quer caminhar. Isso fala de destino e também de futuro. O Azar falou que ele quer ter um bom futuro. A Cris falou aqui sobre futuro. Mas para você ter um bom futuro, depende de que caminho você está inserido. Aonde você está emergido, fala totalmente de onde você vai estar. E eu quero usar um versículo chave aqui para a gente embasar todo. Vou começar com ele, também finalizarei com ele, que está em João 14, versículo 6. Este é o versículo que eu quero usar aqui como base para a sustentação da palavra que o Senhor me deu, que eu tenho remoído ela há alguns dias, há alguma semana. Respondeu-lhe Jesus. Estou na RA, como sempre. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir. Essa palavra fica gravada aí no seu coração como rema nesta tarde. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra caminho
no grego aqui é rhodos. Eu não sou grego, mas H-O-D-O-S. Aparentemente uma palavra propriamente diz caminho. Caminho transitado, estrada, caminho dos viajantes, uma excursão, um ato de viajar, de viajar, um curso, uma conduta. Caminho é uma conduta, uma forma, um modo de pensar, pode também ser traduzido como um modo de pensar, de sentir e de decidir. Caminho de Rhodos fala de transitar, de ter uma conduta, um modo de pensar, um modo de sentir e um modo de decidir. Disse C.S. Lewis, eu gosto muito dessa frase, já preguei ela aqui, já citei em uma pregação e eu quero citar novamente aqui. Pois o que você ouve e vê depende do lugar em que você se coloca, como também quem você é. Está comigo? Consegue compreender essa mensagem? Fala muito forte aí ao seu coração. Então, pois o que você ouve e o que você vê depende do lugar em que você se coloca. Imersão. Você se colocou num lugar, você tem a visão daquele lugar para a vida, você consegue ouvir daquele lugar o som que propriamente vem do lugar que você se colocou. Pode falar daqui, do som da igreja. Se você estivesse lá fora, você ia ouvir com toda a nitidez. E falando de som, quem estava ontem lá na igreja pode dizer mais ainda. Quando o som está muito alto, estridente, ele também atrapalha. Você não consegue entender, porque tudo depende de onde você se coloca. Ontem, por exemplo, eu tinha que estar lá do outro lado da rua, que quem sabe eu ia ouvir, mas também não entendi, porque estava tão fora que eu também não entendi. Vocês entenderam? Quem foi ontem vai entender melhor. Quem não foi, perdeu a oportunidade de estar junto. Então, depende, irmãos, do lugar que você se coloca. Isso também fala de quem você é, Denis. Depende do lugar que você se coloca. Isso vai tornar você quem você é. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso fala de imersão, isso fala de família. É muito importante o filho estar com o pai, o filho estar com a mãe, ter uma referência familiar. Não é abandonar, é estar, porque isso ensina no caminho. Quando o filho vê fazendo, irmãos, eu vejo muitas coisas no WhatsApp, irmão. Como eu vejo o Dé ali. Porque às vezes eu não preciso falar ali. Até homem é mais devagar. Eu olho para o WhatsApp assim, eu vejo ele devagar com as coisas de Deus, como eu era. Presidente, desculpa te expor. Irmãos, nós ensinamos, seu filho é a sua cópia. Se você é um cara exibido, seu filho também vai ser exibido. Se você é um cara fofoqueiro, isso é mais para as mulheres, né? Homem também é fofoqueiro, né, gente? Se é alguém que cuida da vida do outro, que só fica olhando o defeito dos outros, seu filho só vai olhar o defeito dos outros. Irmãos, e é legal quando você está com as crianças, os professores é que me diga melhor. Você vê, caramba, como esse filho, misericórdia, igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Né, professora? Irmãos, você está ensinando o seu filho porque ele está imergido na sua família. É verdade. E sabe o que seu filho vai ser? Pode ser melhor ou pior.
Estava falando ontem com a Cris, antes de ontem, que nós olhamos para alguns líderes que lideraram tão bem o seu filho, que o filho dele é pior do que um desviado. Porque o pai não era bom e não conseguiu formar o filho, porque ele era um na igreja e outro em casa. E o maior ensino é em casa, não é aqui, irmãos. Não adianta aqui fazer performance, levantar a mão, adorar, pular em casa, só bater na mulher com uma palavra. Porque, pelo amor de Deus, se bater com a... Me conta que eu vou lá. Me conta que eu vou lá. Me conta que eu vou lá, né? Maltrata a mulher. E chega aqui, ai, bem, como eu te amo. Né? Aí tem mulher que bate em homem também. Não é o caso do Rodrigo. Não é o caso do Rodrigo. Mas é culpa do homem que é bananão, o Paulinho falou. Deixa a mulher levantar a mão e não fala nada. Sai correndo. Vai pra casa do pastor. Ai, Jesus. Mas é tão interessante isso, porque com quem você anda, olha só, você se parece. O Asaf é a minha cara. E ele parece um pouco com a mãe também, sorte dele. Mas ele tem um monte de trejeito. Lembra quando Jesus falou para Pedro, tá aí pertinho dessa passagem, falou assim, eu vou para onde eu quiser, Jesus, eu mato, eu não estou nem aí. Ele falou, hoje mesmo, antes que o galo cantasse, vai me negar 3 vezes. E ele negou, e na terceira vez falaram para ele assim, peraí, você não é um deles? Que eu sou não. Você é porque você fala igual ele. Você se parece com quem você anda. E eu vejo muitos que não se parecem com essa família. Porque na verdade você está imergido em outro lugar. Você é o resultado do seu caminho. Você é o resultado da sua escolha. Você é o resultado da onde você está recebendo todo dia. Resultado do ensino dos seus mestres. Quem é o seu mestre? Quem tem sido o seu mestre ali, por exemplo? Quem tem sido o seu mestre? Viviana. A pessoa então vai congregar lá. Porque se ele está falando na sua vida. Vem com os B.O. pra mim, vai congregar lá. Porque você se parece, irmãos. Se você está nessa comunidade aqui, eu vejo muitos que se parecem com a comunidade, se parece conosco, se parece com a Cris, se parece com o pastor Álvaro, parece com o Paulinho. Porque convive, irmãos, ouve o que o Paulinho fala. Ouve a pregação do Paulinho em atitudes, em gestos, em palavras. E eles, pai, eu respeito. E ele acaba se parecendo. Agora, olhe para o seu líder. Você se parece com o seu líder? Parece? Parece com a sua líder? Irmãos, quem está liderando a sua vida é com quem você se parece. E você ouve tanta coisa, mas depende do lugar que você se coloca. Se colocou no lugar, aprendeu com ele, se pareceu com ele. Eu quero ler uma passagem aqui que vai falar muito forte. Espero que Deus dê sabedoria e entendimento ao pregador que vai ler e aquele que irá ouvir. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, eu preciso correr, né? Me perdoa, mas eu fiz uma introdução muito longa. O tempo é do Senhor. Os falsos mestres, diz o título, seu caráter, obras e o justo castigo. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Meu Deus. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Meu Deus, tem misericórdia. Também movidos por avareza, É. farão comércio de vós, brigarão pelos membros, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Pega aí, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 6, versículo 6. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-se posto por exemplo quantos venham a viver impiamente. 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 9. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menospreza qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Isso que fala superiores, Deus, Jesus. Eles não temem murmurar ou, como diz o Salmo 1, maldizer o santo. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Misericórdia. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer as suas luxúrias carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco, aproveitando da graça, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando alma inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Uau. Esses tais são como uma fonte sem água,
como névoa impelida por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andavam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e já são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Palavra forte, irmãos. Palavra impactante aos nossos corações. Pai, essa é a tua palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que desperta. É a palavra que repreende. E é a palavra que pode nos dar uma nova direção. Imersão. Não tem como, na época da criação, não falar de Adão. Adão. Ele teve o melhor mestre. Ele tinha Deus como mestre. Ele tinha a maior referência. Deus visitava ele todos os dias. E ia. Eu acredito que Deus comia com ele dos frutos. Estava lá, e aí, como foi seu dia? E compartilhava com Adão os sonhos, os projetos. O pai gosta, filho, você não sabe. Nós estamos querendo viajar. Papai, nós precisamos viajar. E Adão perguntava: e aí, o que você achou dos nomes que eu dei para os animais? Muito bem. Deus falava com Adão: gostei do elefante. Combinou com o gordinho. Gostei da girafa, tem tudo a ver com o pescoção. Irmãos, Deus estava com Adão todos os dias. Tinha o melhor mestre. Mas deixou-se enredar por uma conversa fiada. A Bíblia diz em Gênesis 3:1 que a serpente dos animais selváticos era a mais sagaz, a mais inteligente. Irmãos, imaginando a narrativa de Gênesis, como temos aprendido, irmãos, quem não entra, perde. Infelizmente, terça agora ficamos sem internet, mas se você não podia ir, agora vai poder estar. Vê como Deus é bom? Imaginando Gênesis, a narrativa de Gênesis, você consegue imaginar que talvez esse animal que era um dos mais sagazes, ele podia falar? Quem acha que a serpente podia falar? Irmãos, é só uma suposição. Se ela era mais inteligente, imagine o animal mais inteligente hoje. Quem é? O golfinho, diz que o elefante, tem um monte. Quem? O gato? Gato não. A Bíblia diz que a serpente era. E a serpente ficou ali, imergindo Eva. E eu acredito que Eva todo dia falava: então eu conversei com a serpente, e a serpente me falou isso. Por
Porque, irmãos, não foi algo assim tão rápido, a serpente já catou, porque ninguém peca de uma vez. Ó, Satanás está aí, ó, com várias narrativas no seu coração. Várias narrativas, irmãos, esses vídeos que você assiste é só narrando e te preparando para cair. Porque foi assim que fez a serpente. Ouvindo e compartilhando. E a Eva, ó, Adão, você não sabe. Sabe quando a mulher chega em casa e você fala, você não sabe, amor. É assim. Eu não tô entendendo, amor. Aí ela fala, olha, eu conversei com a serpente hoje e eu tava lá perto daquela árvore. E sabe o que ela falou? Se a gente comer daquela árvore, a gente vai ter conhecimento. A gente vai entender o bem e o mal. Olha, será que isso não é interessante, Adão? Ah, não, o Senhor falou que não. Sai fora. Irmãos, é isso. Irmãos, o diabo conta. Você viu a Cris contando aqui que quando Satanás tentou Jesus, ele foi lá e usou a palavra, irmãos. Ele usa coisa boa, ele usa coisa que vai fazer bom pro nosso coração. A vaidade, ele vai alastrando aquele ruim que tem dentro da gente. Teologia coach, da imersão do mundo, da imersão do dinheiro. E você vai nessa ideia, irmão. E você não cai de uma vez, você vai caindo aos pouquinhos. Só que, como foi dito hoje, você tem a oportunidade de não cair se você parar de ouvir e de se colocar neste lugar. As narrativas são catequeses. São coisas que repetidamente vão te ensinando, vão te formando, e você vai se parecendo, irmãos. Eu acredito que teve uma hora que as falas... Olha, eu estou só, irmãos, imaginando. Você tem que imaginar comigo, porque isso faz com que a palavra fique mais plantada no seu coração. Que as falas de Eva, daqui a pouco você estava falando igual a serpente. Quando você começa a ouvir muito alguém, você começa a repetir isso dentro de casa. Onde você aprendeu isso, amor? Eu ouvi lá no vidinho. Você começa a brincar com coisas que você aprendeu nas brincadeiras dos vidinhos. Porque você, tá cansado de ouvir isso. E isso te prende, irmão. Porque às vezes eu pego preso. Aí até esse dia eu tava lá assistindo um vidinho, que eu gosto de assistir vidinho de crente. Porque lá no meu Instagram só aparece de crente, tirando barato de outros crentes. Né? Aí a Cris falou assim pra mim, isso aí te prende, né, amor? Amor, tem que sair. Tá, eu peguei e soltei o celular. Irmãos, é um perigo. Por isso eu te pergunto de novo, aonde você está imergido? Vai te definir quem você é e aonde você vai chegar. Mas eu preciso correr, senão não vai dar tempo. Deus falava com eles todos os dias, mas com uma conversa mole, diferente daquela que Deus falava. Eles se levaram na conversa da serpente. Porque a serpente colocou na cabeça da Eva. Por quê? Será? Será mesmo? Será que o Deus falava é isso mesmo? Será que Deus não está equivocado? A gente coloca em dúvida aquilo que Deus fala, porque a gente está ouvindo pessoas que estão falando diferente daquilo que a gente quer, na verdade. E aí a gente fica perguntando, será que é assim mesmo? Será que não pode beijar mesmo? Não tem nada a ver, né, Fábio? Um beijinho só. Brincadeira, Fábio, eu sei que você não beija, mas... só para contextualizar, a gente crê no que ele fala, né, irmãos? A gente está acreditando. Será que se eu colocar uma brasinha no peito, uma brasinha só, eu sou forte? Não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. É só um pecadinho, depois eu peço perdão. A gente fica crendo e fica colocando em dúvida o que é real, o que é verdadeiro, o que a gente tem aprendido. Olha a narrativa de Pedro. Falou assim, você fica colocando em xeque e põe em dúvida o que é real, o que é perfeito. Por quê? Eu coloquei aqui um ditadinho bem popular. Água mole, pedra dura, tanto bate, irmãos, vai furar. Vai furar. Vai queimar. Ou tem outro também, diga com quem tu andas, que eu digo. Se é bíblico? Não, é outra coisa. Vocês estão aí. Está em
1 Coríntios 15:33. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. O outro não, o outro é só um ditadinho popular. Que tem a ver, né, irmão? Tem a ver, mas não é. Na NVT diz assim: não se deixe enganar pelos que dizem, os que dizem estas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. É simples assim, irmãos. Onde você está inserido, fala do seu caráter, de quem você é, de quem você é em Deus, de quem você é como pai, como irmão, como filho, como funcionário na empresa. Como empresário, né, Jazão? Como nós somos lá, tratando os nossos clientes. Fala daquilo que você está envolvido. Amplificado, como disse. Não seja tão enganado, ou enganada. As más companhias, a comunhão, a associação, sabe? Você está associado, sentado. Olha o Salmo 1, Pezinho. Olha, lembra do Salmo 1, Pezinho? Não fica ouvindo o conceito dos ímpios. É o salmo preferido do Asaf. Porque essa associação vai corromper e depravar as boas maneiras, a moral e o caráter. Aonde você está inserido, irmãos? Por que você não faz questão nenhuma de estar aqui no domingo? Por que você não faz questão nenhuma de acompanhar os devocionais da sua comunidade? Porque você não está inserido aqui. Você não está. Você está inserido em outro lugar. Porque você não entra no estudo bíblico de terça-feira. Porque você não está inserido aqui. Você está em outro lugar. Porque se você tivesse inserido aqui, você ia fazer questão de estar aqui. Porque você faz questão de estar no teu trabalho. Porque ele te dá o dinheiro. Mas o que é mais importante? A gente, como a Cris disse, qualquer coisa é motivo de eu não estar no culto. Nesse um dos vidinhos que eu escuto, tem coisa boa também. Falou assim, 5 motivos, não sei se alguém viu, 5 motivos para não estar no culto. É ter a sabedoria de Salomão, ser mais velho do que Matusalém ou Tchuqué. Irmãos, não tem motivo para você não estar no culto, a não ser que você esteja morrendo. E aí que você tinha que vir, que aí a gente vai orar um dia que você vai ser curado. Porque você não tem fé. É ou não é, irmãos? Estou errado? Fala, então, pastor, para de falar que você está falando besteira. Deu certo a ideia da Eva? De na ideia da... As narrativas nos derrubam, irmão. As narrativas vão fazer a gente andar conforme o mundo anda e não conforme Deus. A Bíblia diz que o povo não chegou longe. Logo depois que Eva pecou e deu para o seu marido comer, ele comeu e entrou o pecado no mundo. Perdeu o precioso. E aí Deus, com um projeto já antes mesmo da fundação do mundo, para nos resgatar da maldade, porque ele já sabia como ia pecar, então ele já tinha um projeto. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, mas a história se repete. Porque se nós olharmos lá para a maldade que foi se multiplicando, o Senhor falou assim, eu não aguento, eu fiquei triste, entristecido. Uns falam que o Senhor se arrependeu de criar, mas não, eu não creio dessa maneira. Mas ele ficou muito triste por ter criado o homem. Deu uma tristeza e falou assim, eu vou dar cabo. Mas ele achou Noé, irmãos. Como diz a história, a narrativa de Pedro. 2 de Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, porque quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpio, pregador da justiça, diz a palavra de Pedro sobre Noé. Pregador, do grego kerush, mensageiro, alguém que tem autoridade, alguém que leva a mensagem oficial do rei, um magistrado, um príncipe, um comandante militar. Olha só que Noé era.
embaixador de Deus, um arauto ou proclamador da palavra divina, o pregador da justiça, que no grego é dikassune. É mais ou menos isso, irmão. Ter justiça, condição aceitável a Deus, doutrina pelo qual o homem alcança a aprovação, a doutrina, uma repetição, alguém que repete todo dia de estar nos pés, bebendo da água. É justiça, porque ele olha para você com os olhos de justiça, porque é alguém que se põe na dependência. Isso ela não é correto. A virtude de quem dá a cada um o que lhe é devido. Irmãos, a boca só pode pregar o que está cheio do coração. A boca só pode falar aquilo que está aqui, ó. Ontem na nossa mesa de sábado a gente toma café junto, e aí a gente pergunta as coisas para as crianças, porque a gente quer ver o que tem dentro, né? Aí fala assim, ó, o que sai primeiro é o que está aí, ó. Aí eu perguntei uma coisa para ele, ele falou, aí ele falou, não, papai, ele quer só aparelho. Não, ele falou que estava lá, ó, que estava lá, que veio na hora. O que é isso? Não é eu. Nem pensou para falar. Então a gente fala naturalmente as coisas. E de Deus? Fala, Adnei. Tem que estar vendo, né, Juliana? Tem que estar vendo. Gênesis, irmãos, eu vou dar umas palavras. Gênesis 6:7 diz assim: farei eles aparecer da... Eu estou agora na NA. Desculpa, não falei porque eu não quero falar que Deus se arrependeu. Não gosto. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por ter havê-lo feito. Versículo 8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Quem está inserido em Deus é reconhecido como um homem de justiça, um homem pregador, um homem proclamador da palavra. Ufa! Aí eu escrevi aqui, ufa, agora sim, Deus matou todo mundo ruim, agora deu certo, né? Só ficou a família de Noé, agora bombou? Claro. Continuar ouvindo narrativas, continuarem inseridos e ouvindo a serpente. Irmãos, a serpente não para de falar. A serpente não para de falar. Um tempinho depois, Deus olhou para uma cidade que também está em Pedro, né? Olhou para uma cidade que estava totalmente destruída, que os homens não se olhavam como homens, as mulheres não mais se viam como as mulheres. Estava destruído, existia corrupção e ao ponto de querem, quando o anjo foi visitar Ló, eles queriam pegar os anjos daquele jeito. Irmãos, estava destruído. Narrativas. 2 de Pedro 2,6, volta para o RA. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Exemplo. Irmãos, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra porque eles andavam fora do caminho. Mas Deus livra Ló e sua família, que era um crente mais ou menos, a sua família, né? As filhas eram crentes até baixo d'água, misericórdia. E a esposa gostou tanto da Sodoma que ela olhou para trás. E Deus falou, não olha para trás, irmãos. Quando você for liberto, não tenta querer voltar, irmão. Não olha para trás, irmãos. Você já recebeu lá, o livro fala, você já recebeu a libertação, a palavra que te lava. Por que continua querendo olhar para Sodoma e ouvir a serpente? Meu Deus. 2 de Pedro 2,7. Livrou o justo. Ó, não fala da mulher, não fala das filhas, fala de Ló. Livrou o justo, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados, porque este justo
pelo qual via e ouvia quando habitava entre eles. Olha só, presta atenção no contexto. Atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. E reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Irmãos, tem muitas lições aqui nesse versículo sobre Ló. Primeiro, lição. Por quem Ló foi catequizado? Quem? Muito bem. Ele tinha coisas lá dentro que permaneceu ele mesmo lá em Sodoma e Gomorra firme. Mesmo ele ouvindo e vendo, eu acredito que ele entrava para dentro do quarto e catava lá alguma coisa escrita que tinha na época, e ele orava, ele jejuava, irmãos, porque senão a Bíblia não falaria que ele era um homem justo. Ele se preservou. Isso fala conosco, irmãos. Você tem condição de ser catequizado mesmo nesse tempo tão difícil. Mesmo nesse tempo tão complicado, você tem condição de se santificar, de se separar. Mesmo vendo e ouvindo coisas que não são boas, você pode ser diferente. Você pode, Deus pode olhar para você, Dudu, e falar assim: Dudu é justo. A gente pode. Se seguir o exemplo. Mas tem que ver com quem você está sendo catequizado. Porque, lembra que eu li? Ensina a criança no caminho, que quando ela ficar grande não vai se desviar. Porque isso fala da base principal de uma criança, que teve no ensino da companhia do pai. O tio estava do lado de Ló. E ele falou: não é assim. Presta atenção, sabe quando você repreende um filho? Eu estou cansado, eu vejo a Nega ou a Zaf às vezes chorar, porque eu sou bravo, irmãos, com eles. A Nega achou mais legal. Ela falou ontem. Eu sou bravo, eu faço eles chorarem. Na repreensão, e não precisa pegar chinelo, não precisa pôr de castigo no milho. Você tem que, é a narrativa. Você precisa ensinar. E hoje, quando eu vi o jovenzinho lá com dificuldade para pregar a palavra, eu falei assim, eu fiquei intercedendo por ele, e ele falando do Espírito Santo, eu falei: dá esse microfone aqui que eu vou falar o seguinte, mas não, Deus vai derramar o Espírito Santo em cima de uma base. Porque parece que os 3 anos que Jesus ficou com os apóstolos não valeu de nada. É só o Espírito. Não valeu. Jesus andou com os discípulos 3 anos, ensinando. Porque à medida que eles fossem cheios, eles iam saber ensinar. A companhia de Jesus está faltando na sua e na minha vida. A companhia de Jesus está faltando na minha e na sua vida. Narrativa que você tem ouvido tem te afastado do caminho correto. Mais uma lição, a Cris falou aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Esse mundo aí que a gente vive, como estava lá em Sodoma, o mundo estava totalmente, como está hoje, irmãos, o mundo está totalmente pervertido. Mas nós podemos vencer. Nós podemos ser como Ló no meio desse povo. E o Senhor vai nos livrar. Pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e você não será atingido, porque o justo vive por fé. Amém, Jesus. Aleluia. 1 de João 5,19. Vou ler 2 versículos. Irmão, segura só mais um pouquinho, por favor. Por favor, visitante. Por favor, não queira ir embora agora. Sabemos que, estou na RA, que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Sabemos que nós somos. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus
é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Ló, mesmo morando em Sodoma e Gomorra, se manteve firme e verdadeiro. Aleluia. Se permanecermos na verdade, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Depois que Deus destruiu e foi para ensino e para demonstração que Ele faz com aqueles que andam na iniquidade, para aqueles que andam em desobediência, Deus falou: eu vou destruir. O salário do pecado é a morte. E Deus, Ele precisa ser justo, porque Ele é justo. Então você pecou, morreu. Pecou, tinha que morrer. Deus demonstrou isso, destruindo a cidade. Então agora, com esse exemplo, irmãos, com certeza tivemos um mundo melhor. Foi assim? Depois de Sodoma e Gomorra destruído, virou notícia. Imagine os jornais da época, imagine a internet, o Facebook bombando, irmãos. Sodoma e Gomorra foi destruído, para exemplo de todos. Agora os crentes vão ser crentes. Foi, povo? Misericórdia. O povo continuou ouvindo o seu próprio coração, andar do jeito que queria e ouvindo a serpente e não a palavra da verdade. Quem tem te ensinado, irmãos, o que você tem vivido? Estou caminhando para o fim, irmãos. Não posso não citar o povo que foi escravizado no Egito. O povo chegou no Egito como livramento. Existia uma fome, e talvez a fome, a escassez, desculpa aí. A fome e a escassez nos leva a olhar e pedir socorro. E Deus levantou José, e José foi para o Egito, e ele levou toda a sua família, e a família cresceu, porque o povo de Deus cresce, o povo de Deus é próspero, o povo de Deus faz filho, e aí paga caro no hotel. Cresceram tanto que ficou tão grande ali que incomodou. Hoje os crentes incomodam, irmãos? Os de verdade, sim. Os que vão na conversa da serpente, não. Estão tão incomodando que estão querendo arrancar a Bíblia. Irmãos, os crentes estão, nós estamos mais ou menos nessa época aí, estão querendo arrancar a verdade para a gente andar conforme eles querem e não conforme a palavra de Deus quer. É narrativa. Enfim, irmãos, para nós caminharmos para o fim, o povo ficou no Egito 400 anos, e Deus ouviu o clamor, a oração. Irmãos, sempre tem alguns remanescentes, sempre tem uns que não se curvam, sempre tem uns que permanecem ouvindo a verdade. E no meio de lá, daquele povo que estava como Ló, ouvindo só as narrativas daquela época de Faraó, tinha um povo que clamava, porque a Bíblia diz em Êxodo que Deus ouviu o clamor. Existiam pessoas que ainda se mantinham na palavra que foi proferida desde o começo, como Deus falou a Moisés. Eles sabiam que tinha um povo, que tinha uma história. Irmãos, e eles estavam na porta, saíram. Só para a gente adiantar aqui e não ler todos que eu coloquei aqui. O Senhor teve que levantar um homem, Moisés.
e criar uma nova narrativa para eles. Vamos ler rapidinho, irmãos? O Senhor virou a opressão e Deus deu uma narrativa, uma boa nova de alegria, uma razão de viver e uma esperança. Êxodo 3:12. Deus falando a Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, ali disser: o Deus de vossos pais que me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? E que direis? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai junto os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto, disse eu: farei-vos subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite, que mana mel. Irmãos, Deus deu uma narrativa para eles crerem. Deus contou uma história, falou assim: ó, seguinte, eu, o Senhor, o grande eu sou, vou livrar vocês da morte, vou livrar vocês da escravidão, vou livrar, e não vou fazer só isso, vou ser o seu Deus, vocês vão me servir, e além disso, vou te dar uma terra que mana leite e mel. Deu uma palavra de esperança. O Senhor deu uma palavra de esperança. Mas o povo creu na palavra? Sim ou não? Creu, né? Porque senão eles não tinham saído do deserto, do Egito. Mas foram para o deserto e ficaram 40 anos no deserto, num percurso que era de 40 dias. Irmãos, e pasmem, quando estavam à porta, quando estavam para entrar, quando mandaram os espias para aquele lugar, que eles vieram com uvas que um homem só não podia carregar, e eles viram: caramba, que Deus falou era real, não é só uma promessa, existe mesmo essa terra. E se Deus deu, irmãos, presta atenção como Deus cuidou deles no caminho inteiro. Só que chegou na porta, irmãos, na porta da promessa, na porta, eles olharam para o Egito de novo. Eles fizeram como a mulher de Ló. Eles ouviram a serpente. Eles desejaram o Egito. É mais fácil voltar? Ou é mais fácil ir adiante? É mais fácil seguir o caminho, falando de crente? Ou é mais fácil obedecer a carne? Hein, irmãos? O que é mais fácil? Olhar para trás e viver e se rolar na lama, como disse Pedro ali de novo? Ou é mais fácil seguir aquilo que é verdadeiro? Eu vou encerrar lendo João 14, irmãos. Como eu disse, eu queria, onde eu comecei, eu quero terminar. João 14, versículo 1. Jesus conforta os seus discípulos.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou lá, teria dito, pois vou preparar lugar. Enquanto eu for e vós vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivessem conhecido, presta atenção, irmãos, conhecereis também o Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Olha só, replicou Felipe, ó o Felipão: Senhor, mostra-me então o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Como o homem Jesus estava, irmãos. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se turbe, do grego tarasso. Não se agite, não se sacuda, não vai para lá e para cá, por causa da comoção, da emoção interna de alguém, ou de alguém que fala na sua vida, que tira a sua paz, que fica, te martelando e deixando você nessa situação. Não se turbe, para de se perturbar, de arrancar sua tranquilidade, de ficar inquieto, tornar-se impaciente. Não se turbe, não se preocupe. Você fica inquieto, seu espírito está atormentado, você está com medo, com temor. Não se turbe, não fique angustiado, ansioso. Não se turbe por causa da perplexidade da mente, ou de alguém que está te dominando. Não se turbe, não se preocupe, não se turbe. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o caminho da preocupação que você está seguindo? Qual é o caminho do medo que você continua seguindo? Sai desse caminho de medo, sai desse caminho de preocupação, sai desse caminho de morte. Não se turbe, não se turbe. Sai do caminho da angústia, sai deste lugar, se coloca, se insere em Deus. Sai do caminho da ansiedade, irmãos. Entre no caminho da eternidade. Entre no caminho da obediência. Amém, Jesus. Não se turbe, irmãos. Não se turbe, não se preocupe. Não seja como Tomé, que perguntou: qual é o caminho? Qual é o caminho? É o dinheiro que é o caminho? É o amor? É a segurança? É a sabedoria? Não, o caminho é Jesus. Não seja como Tomé, ignorante. Você está vendo o caminho, você só não segue. Não seja como Felipe, sabe? Eu vejo lá no culto dos jovens
O filho falou, então mostra o pai, mostra o pai. Irmãos, nós somos órfãos, nós estamos sem pai. A verdade é que nós não sabemos que somos filhos. E Tomé, andando com Jesus, não viu o pai. Quem vê Jesus vê o pai. Você não está órfão, você tem o seu pai, Deus. Não seja como Tomé, não ande como se não tivesse pai. Porque você tem Jesus, e quem tem Jesus tem o pai. Ele quer te capacitar em todo caminho. Porque o caminho de Deus é perfeito. E eu encerro orando o Salmo 18, 30 ao 36. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que nos revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu os meus pés à ligeira das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam como arco de bronze. Também me deste escudo, o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alarga sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilarão. Aleluia. Feche seus olhos, fique em pé no seu lugar, irmãos. Aleluia.